todos sempre. Toda glória seja dada a Ele nesta noite. Meus amigos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Ivanete, minha irmã, muitas pessoas entrou aí, não está dando para mim ver que está um pouquinho longe, aqui no Facebook, mas eu deixo uma boa noite para você e para sua família. Eu quero deixar a palavra de Deus nessa noite para nossas meditações, para nossas vidas espirituais. A mensagem que eu quero deixar nesta noite se encontra no Evangelho de João, no Evangelho do Apóstolo João, no capítulo 6, versículo 1. Essa palavra vem nos dizer nessa noite a multiplicação dos pães e peixes. O grande milagre que Jesus operou naquele dia, o grande milagre que Jesus operou naquele tempo, mas Ele ainda opera milagre no dia de hoje, porque Ele diz na palavra: os milagres seguirão aqueles que crerem. Meus amados amigos e irmãos, a palavra de Deus nos fala nessa noite. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberiades. E uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu dizendo: Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles para tantos. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e levantando o braço, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estava saciado, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que os sobejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazer rei, tornou a retirar-se, e ele se para o montes. Amados e queridos irmãos, amigos, esta palavra nos fala nessa noite, aleluia, que Jesus, ele estava com seus discípulos e uma grande multidão. Eles estavam falando, pregando, ensinando naquele dia. E a palavra nos fala que havia 5.000 homens, quase 5.000 homens, somente homens, fora as mulheres que eles estavam com certeza, as crianças. E a palavra nos fala que eles estavam há muito tempo seguindo a Jesus.
vendo os milagres que Jesus operava, muitos enfermos, aleijados, cegos, vinham até Jesus para ser curado. E a palavra nos fala que Jesus ali estava, pregando, ensinando aquela multidão, e ele viu que eles estavam com fome, e disse para os seus discípulos: Filipe, Simão Pedro, que ele estava mais próximo a Jesus, ele disse: aleluias, aonde compraremos pão para estes comerem? E eles disseram para Jesus: às vezes até poderia achar os pães, às vezes até poderia achar os peixes para comprarem. Mas eles disseram para Jesus: aonde nós vamos encontrar, aleluia, tantos peixes, tantos pães? Nós não vamos encontrar quantidade grande para alimentar tantas pessoas de uma vez só. Então Jesus, aleluia, só falou isso para provar, porque ele sabia que um grande milagre ele iria fazer naquele dia. E nós vemos, meus amados, que Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão. Filipe respondeu para Jesus: 200 dinheiros de pão não bastará para eles alimentar. Aonde nós vamos arrumar tanto dinheiro e tanto alimento para esse povo, para essa multidão? E a palavra nos fala que Jesus, aleluia, ele ficou quieto. Jesus, ele ficou observando o que os seus discípulos falavam. Mas Jesus sabia de tudo. Jesus sabia que ia fazer, operar um grande milagre. Louvado seja o nome do Senhor. André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E nós vemos, meus amados, que Simão, aleluia, André, irmão de Simão Pedro, disse para Jesus: aqui tem um rapaz que tem 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. O que temos aqui é isto: 5 pães e 2 peixinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que isto para tanto? Aleluia, glória a Jesus. André ficou assustado. O que isso vai dar para tantas pessoas? É somente 2 peixes e 5 pães. E é só de homens, 5 mil, quase 5 mil homens. O que é esses 2 peixinhos? E estes 5 pães vai servir para tantas pessoas alimentar. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus respondeu e disse: mandai assentar os homens. E eles obedeceram a ordem de Jesus. Fizeram que todos os homens sentaram naquele lugar. E Jesus tomou os pães, aleluia, e levantando pelo braço e partiu. E a palavra nos fala que os pães foram multiplicados. E os discípulos repartiram os pães. Ali a cada um deram de comer. Levaram para cada um ali pães para alimentar. Jesus, aleluia, multiplicou os pães. Assim ele fez com os 2 peixinhos também. A palavra nos fala que ele também multiplicou 2 peixes. E todos os 5 mil homens alimentaram naquele dia. Fora as crianças, as mulheres que ali com certeza estavam com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E quando
quando estava saciado, disse aos seus discípulos: recolhe os pedaços. Meus amados, ainda sobrou muito. Porque Jesus não faz obra, aleluia, isso é incompleta, não. Jesus não faz nada para faltar, não. Jesus não dá um milagre para nossas vidas, para nós ser, aleluia, reclamando depois, para ser, aleluia, obra defeituosa, não. Jesus faz o milagre por completo. Jesus faz a obra por completa. E nós vemos, aleluia, que aqueles 5.000 homens se alimentaram. Ainda sobrou 12 cestos de pedaços de pães. A palavra nos fala que sobrou 12 cestos. E Jesus mandou que eles recolhessem os pedaços que sobraram. E Deus 12 cestos, aleluia, cheio de pães. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela multidão ficou maravilhada. Os discípulos ficou maravilhados com aquele grande milagre que Jesus fez naquele dia. Meus amados, nós vemos que muitas pessoas, aleluias, pedem e não confiam no milagre de Jesus. Muitas pessoas, aleluia, têm pedido o seu milagre, têm pedido a sua bênção, mas não têm depositado a sua confiança no Senhor. Meus amados, nós temos que pedir e ter fé, temos que pedir e ter confiança, diz o Senhor, aleluia, na sua palavra. O salmista escreveu, disse que nós temos que esperar com paciência. Pedimos e esperar com paciência, porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Diz a palavra que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, que os pensamentos do nosso Deus são mais altos que os nossos pensamentos. É por isso que nós, aleluia, muitas das vezes não podemos desistir. Não podemos desistir de maneira alguma, porque na hora certa, aleluia, Ele faz o milagre acontecer. Muita gente diz acreditando que Deus tarda, mas não falta de maneira alguma. Não existe isso. Deus tarda, mas não falta. Deus nunca tarda, Deus nunca falta. Deus é presente, Deus é no suficiente nas nossas vidas. Deus, aleluia, Ele está conosco às 24 horas, porque se Deus sair do nosso corpo, nós viramos pó. Ele está conosco 24 horas. Ele habita em nosso corpo, seja justo, seja ímpio. Aleluias. Às vezes você nessa noite questiona, você zomba, você fala que não acredita neste Deus. Mas eu falo para você uma coisa nessa noite: você sem um fogo de vida, que a qual pertence a Deus, você vira pó. Porque a nossa carne é matéria, a nossa carne é pó, a nossa carne é poeira. Aleluia. Aleluia, sem Deus. Diz aquele louvor de Jair Pires: o homem sem Deus, ele é apenas pó. O homem sem Deus, ele não é nada. O homem sem Deus, aleluia, ele não pode com nada. O homem sem Deus, ele não pode andar. O homem sem Deus não pode falar. O homem sem Deus não pode fazer algo. O homem sem Deus, aleluia, não pode, aleluia, amar. O homem sem Deus não pode, aleluia, questionar. O homem sem Deus não pode trabalhar, porque o homem sem Deus, ele é terra. O homem sem Deus, ele é pó. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, meus amados, que nós temos que pedir e confiar. Temos que depositar a nossa confiança, porque na hora certa Ele faz o milagre acontecer. Jesus poderia ter feito milagre nos pães há muito tempo, porque muito tempo aquele povo estava com fome. Aquela multidão estava há muito tempo acompanhando Jesus. E Jesus sabia que eles estavam há muito tempo com fome, mas Jesus esperou a hora certa para fazer aquele grande milagre. Jesus esperou a hora certa para multiplicar os pães e os 2 peixinhos. Jesus esperou a hora certa, aleluia, para fazer, aleluia, um cesto sobrar um pedaço de pães. Louvado seja o nome do Senhor. E
nessa noite eu falo para você, às vezes o milagre está sobrando na sua vida, às vezes o milagre está sobrando na sua família, e você, aleluia, não quer compartilhar esse milagre, você não quer compartilhar essa vitória, você não quer compartilhar essa bênção, você não quer compartilhar esse grande milagre que o Senhor tem feito na sua vida, na sua família nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe o milagre de Cristo, compartilhe o milagre de Jesus na sua vida. Louvado seja Deus. Muitas das vezes as pessoas só agem de postar foto no TikTok, são pessoas evangélicas mesmo, aleluia, que postam foto, aleluia, não tem coragem de postar uma frase falando da palavra de Deus, pessoas que não têm coragem de postar, aleluia, a palavra do Senhor, que tem que ser levado ao nome de Cristo, que tem que ser levado, não é a sua beleza exterior ficará aqui neste pó. Você, quando sua carne foi destruída nessa terra, você vira uma caveira horrível, terrível, aleluia, você vira uma múmia, porque a nossa carne ela é destruída. Você não precisa ser levado, você não precisa aparecer, quem precisa ser levado é o nome de Cristo, como ele diz com aqueles 10 que ele curou, aleluia, aqueles 10 que veio até ele para receber o milagre, e ele curou os 10, mas só um voltou, dando glória e agradecendo a ele, mas os 9 não quis voltar. Às vezes nessa noite você só mostra ali sua beleza exterior, você não sabe mostrar o que você tem por dentro, você não sabe mostrar ali o que você carrega no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor, porque por dentro, aleluia, é que nós temos que fazer diferença. É o nosso coração que tem que ser diferente. Aleluia. É o nosso coração que tem que ser transformado. Mulheres evangélicas aí, que saem das redes sociais, postando foto no TikTok, no Facebook, querendo aparecer. Eu falo para você nesta noite, poste aquele que tem que ser levado em todas as nações. Porte essa palavra que é o manual que nos conduz para a vida eterna. Porte ela, compartilhe essa palavra. Louvado seja Deus. Nós vemos, meus amados, que aqueles quase 5 mil homens naquele dia ficaram maravilhados, ficaram, aleluias, muito maravilhados com aquele grande milagre, e com certeza eles saíram a compartilhar aquele milagre, eles saíram para as ruas dizendo: este verdadeiramente é o profeta que nós precisamos, este verdadeiramente é o profeta que vai mudar a face da terra, este verdadeiramente é o Filho de Deus, aleluias, que muitos profetas já veio e nenhum resolveu o problema, nenhum conseguiu resolver o problema, mas este verdadeiramente é o profeta que vai resolver a questão, aleluia, da humanidade. Aleluia, glória a Jesus. A palavra nos fala, e vendo pois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, aleluia. Nessa noite faça isso também. Nessa noite você que está aqui do outro lado da tela, você ali que está me acompanhando, faça isso também. Diga nessa noite: este verdadeiramente é o profeta que deveria, e que deveria, e que deveria, e que veio, aleluias, ao mundo. Glória a Jesus, porque ele diz na sua palavra, ele diz na sua palavra: eu vim, aleluias, para aquele que estava perdido, eu vim para aquele que estava perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nessa noite, Jesus não faz um milagre completo nas nossas vidas, não.
nós podemos tirar a nossa própria conclusão nessa noite. Muitas das vezes nós ficamos desanimados. Por que nós desanimamos? Todos nós somos pecadores, faltos na presença de Deus. Nós que somos, aleluias, carne, pecadora nessa terra. Nós não somos perfeitos, nós não somos santos, somos pecadores. Mas o que faz o homem, aleluias, reconciliar com o Senhor é todo dia ele olhar para si mesmo e entender uma coisa, que ele é pecador, que ele é pobre, que ele é miserável, que ele, aleluias, sem Deus ele não pode nada. É isso que nos faz chegar até Deus, é isso que nos faz, aleluia, entender e conhecer este grande profeta, este maior dos profetas, que veio ao mundo para mudar, aleluias, o que tinha que ser mudado. O que tinha que ser mudado, porque para Deus não servia mais. Para Deus, aleluia, não servia mais, tinha que ser mudado. A lei para Deus não servia mais. E o povo vivia na lei. O povo vivia na lei de Moisés. O que Deus, aleluia, resgatou da lei, o que Deus tirou da lei e colocou na graça, são apenas os mandamentos. São apenas os mandamentos que Deus tirou da lei e colocou na graça que nós vivemos. E como nós vivemos na graça, a graça de Jesus ali na cruz do Calvário, quando ele disse: Pai, está tudo consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. É quando ele disse essa última palavra no Calvário. É quando ele abriu com uma voz, aleluia, muito alta, e disse para o Pai: Pai, está tudo consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos fala, meus amados, a palavra nos fala, minhas amadas, que naquele dia, que naquela hora, o véu do templo que simbolizava a lei, o véu do templo que, aleluia, simbolizava a lei, partiu, diz a palavra, que ele não partiu de baixo para cima, não, ele partiu de cima para baixo, porque Deus rasgou o véu do templo, Deus destruiu a lei naquele dia, e nós partimos para a graça de Cristo, e nesse dia nós vivemos na graça, e daquele dia em diante nós começamos a viver na graça. E nós vivemos na graça de Cristo. Nós vivemos na graça, e pela graça nós somos salvos. Pela graça nós somos salvos. Pela graça de Cristo nós somos salvos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Não adianta nós caçar, aleluias. Volta. Porque não tem outro caminho, não tem outro jeito. A palavra de Deus é o caminho que conduz o homem para a vida eterna. Os homens que nos dias que nós estamos vivendo estão caçando todo meio, além de escrever a palavra de Deus, caçando, aleluia, recurso dentro da palavra, para colocar o mundo dentro dos templos, para colocar, aleluias, as obras de Satanás no coração dos homens. Eles estão passando, eles estão dizendo até que a Bíblia, que a palavra de Deus está desatualizada, que ela precisa ser atualizada. Meus amados, todos os dias esta palavra, aleluia, não é ela que é atualizada.
atualizado, não. Somos nós que somos atualizados por ela. É nós que somos atualizados por ela. Porque todos os dias que nós abrimos essa palavra, nós encontramos, aleluias, novas mensagens que nos atualizam para a volta de Cristo, que nos atualiza para o grande dia do arrebatamento, que diz a palavra do Senhor. Aleluias, que vai haver, não tem jeito, vai haver um grande dia, que diz a palavra, que nunca houve um dia como esse, que jamais vai haver outro. Louvado seja Deus. Então, meus amados, eu falo para você nessa noite, ainda nós vivemos na graça. Muitas das vezes você me pergunta nessa noite, muitas das vezes você está me vendo aí do outro lado e me pergunta assim: como pode você dizer isso? Que Jesus vai voltar, que é a volta de Jesus, que isso nunca aconteceu, que nunca está acontecendo. Eu falo para você as coisas: tira essa trava que Satanás está colocando na sua visão, tira essa trava que Satanás está colocando na sua audição, porque isso é Satanás está tampando seus ouvidos, tampando a sua visão espiritual, para que você não veja os acontecimentos. Olha ao seu redor, olha ao seu redor, olha que a palavra está se cumprindo. Nós estamos vivendo o penúltimo sinal da volta de Jesus, quando ele disse: porque multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Este é o penúltimo sinal da volta de Cristo. Ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Gente, nós não estamos vendo mais as pessoas amar a Cristo. As pessoas estão no tempo em busca de dinheiro. As pessoas estão no tempo em busca, aleluia, de tesouros, de bens materiais. As pessoas estão no tempo em busca, aleluia, de glórias terrenas. Eles não estão pregando mais sobre a volta de Cristo. Eles não estão pregando mais, aleluia, sobre arrependimento de pecado. Eles não estão pregando mais, aleluia, sobre renúncia. Se o próprio Jesus nos alertou dentro da sua palavra, se o próprio Jesus nos alertou e disse, aleluia, glória a Deus. O próprio Jesus nos alertou e disse, aleluia, das renúncias, que nós temos que renunciar, que nós temos que tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Toma a sua cruz e siga-me. Aleluias. Ele diz também, glória a Jesus, sobre o inferno. Foi o pregador que mais falou do inferno. Foi o pregador que mais pregou do inferno. Ele pregou mais do inferno do que do céu. Foi o próprio Jesus. Porque ele alerta o homem, ele alerta a mulher do fogo, aleluias, que vai ser para a eternidade. Ele alerta o homem, ele alerta a mulher, aleluia, do fogo do inferno, que vai ser para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, eu falo para você uma coisa. Os acontecimentos estão aí. Os acontecimentos estão aí. Jesus, quando ele falou dos acontecimentos, ele disse: não fiqueis assustados, porque é princípio de dores. Mas quando ele ia terminar essa mensagem dos sinais, ele disse uma coisa, que essa mensagem que ele disse, enche meu coração, aleluia, muitas das vezes, aleluias, de perguntas, aleluias, que a qual veio a resposta dos próprios acontecimentos. É quando ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. E outra coisa que ele disse, que a figueira iria ser sacudida, os frutos bons permaneceriam, os frutos estragados cairiam. Jesus, ele falou dos sinais. Ele disse: não fiqueis assustados, porque quando isso acontecer, é princípio das dores. Meus amados, mas há quanto tempo esses sinais estão acontecendo? Guerras,
terremoto, maremoto, fome, pestes. Nós vivemos aí anos de pestes. Uma dessas pestes maiores aconteceu no ano de 2018 para o ano de 2021. Quantas pessoas se foram, meus amigos? Quantas pessoas partiram? Quantas pessoas que naquela época ficaram assustadas? Não teve rico, não teve pobre. Todos ficaram assustados. Nessa hora o dinheiro não estava mais nos planos, porque eles estavam clamando o nome de Jesus. Eles estavam espiando, clamando, ricos, pobres. E nós vemos, aleluia, que muitos partiram. Edilson, meu irmão, entrou aqui no Facebook. Deus abençoe Edilson, da cidade Nova Serrana. Deus abençoe Edilson, que entrou aqui no Facebook. Meus amados, e nós vemos, aleluia, que muitos naquele tempo, muitos naquela época, não estavam mais, aleluia, pensando no dinheiro, só estava pensando mesmo, aleluia, era na morte. Estava pensando mesmo, aleluia, era na morte. E Deus mostrou um pouquinho, aleluia, do que Ele é capaz de fazer, do que Ele pode fazer. Porque o nosso Deus, aleluia, Ele é amor. Nosso Deus, Ele é amor. Ele amou o mundo de uma tal maneira que foi capaz de inventar sua glória, enviar seu Filho para morrer na cruz por mim e por você. Mas Ele é Deus de justiça também. Ele é Deus de justiça. É por isso que nós temos que falar, aleluia. É por isso que nós temos que falar dos espinhos também. Falarmos das rosas e também falarmos dos espinhos. Porque, aleluia, o nosso Deus, Ele é amor, mas é justiça. Meus amados e queridos, já está quase 3 horas que nós estamos aqui fazendo essa transmissão aqui nessa plataforma do Kawaii, aleluia, do TikTok, né? E entramos na plataforma do Facebook também. E nessa noite nós estamos para encerrar a nossa transmissão. Mas eu deixo essa mensagem para você nessa noite. Eu deixo essa mensagem para a sua família, para que você venha refletir, para que nós podemos refletir, tomar para nós essa mensagem e guardar ela no nosso coração. Porque nós sabemos, meus amados, que muito em breve vai haver um grande acontecimento. Muito em breve vai haver um grande acontecimento, que diz a palavra que nunca houve um dia como esse, que jamais vai haver outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, toda honra, toda glória ao nosso Pai.
quero encerrar aqui a nossa transmissão, né? E agora deixa o louvor para nós estar encerrando aqui. Quero que você medite na letra deste louvor, tá? Medite na letra deste louvor, esse louvor toca no nosso coração, esse louvor toca na nossa alma, né? Não sei se o Facebook vai suportar esse louvor, porque nós sabemos que tem direito autorais, né? E quando nós colocamos música aqui no Facebook, sempre a nossa transmissão cai. Vamos colocar, se cair não tem problema, nós está para encerrar mesmo, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, gente. Muito obrigado por vocês ficarem comigo, né? Você no Facebook, meus irmãos, Silvio Serrano, Dilson, Ivanete, muitas pessoas que entrou comigo pelo nome, mas muitas pessoas entrou aqui no Facebook, né? Muito obrigado, Deus abençoe vocês aí da Nova Serrana, Deus abençoe meus amigos aqui do TikTok, meus seguidores aqui do Kauai também. Gratidão a Deus por cada um de vocês aí, tá? Com esse louvor aí, tá? Deus abençoe cada um. Boa noite. Voltaremos na outra oportunidade, se assim Deus nos permitir. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus. Jesus, quanta surpresa, tristeza e pavor pra quem ficar. Notícias em manchetes nos jornais, o rádio e a televisão no ar. O acontecimento nunca visto, em breve o mundo irá passar. Zombou e riu de nós, desesperado pôs-se a perguntar: o que aconteceu à minha esposa? No leito só ficou o seu lugar. Na firma meu colega que era crente sumiu e ninguém sabe onde está. Não regressou para casa, o esposo desapareceu lá. É tamanha destruição, desastres pela terra e no ar. Anunciava o Evangelho, de repente eu não ouço mais falar. Mamãe que era crente me amava, nem teve tempo para me abraçar. Os crentes cultuavam na igreja, ficaram só os bancos no lugar. Conduções subiram passageiros, e quem ficou não sabe explicar. Mas vai aparecer quem já foi crente, só esses é quem poderão falar. O que vocês acabaram de ouvir, eu mesmo já usei muito pregar. Fiquei porque desviei-me do Evangelho, arrependido posso afirmar. É
boa noite para vocês, a paz do Senhor Jesus. Fique com Deus, voltaremos uma outra oportunidade, assim se Deus nos permitir. Fique com Deus. Elas precisam de alimentos e nutrientes vitais. Algumas ficam tão fracas que mal conseguem ficar em pé. A cada ano, mais de 1 milhão de crianças menores de 5 anos morrem de desnutrição.